Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de biologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre embriologia. Bom, o estudo vai se iniciar então com a fecundação, ou seja, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, né? No caso do Homo sapiens, né? Espermatozoide e o óvulo. Bom, e esse estudo, ele termina ali no nascimento do bebê. Então, todo esse desenvolvimento do bebê, né, da fecundação até ali o seu nascimento, a embriologia vai estudar, principalmente nas primeiras semanas, né, pessoal? Porque depois chega um momento também que o bebê, o filhote ali, ele vai ganhar peso, né? Bom, então, colocando aí, eu coloquei uma imagem de um bebê, né? Faz de conta que é um bebê recém-nascido, e uma criança, em média, aí, 7 anos. Quem tem criança em casa sabe que esse rapazinho aqui faz parte da turma do Bita, né? Bom, então, nos primeiros anos de vida, a criança tem um aumento de 10 vezes o seu peso, sua massa corporal, né? Então, o bebê nasce em média ali com 3 quilos. E quando ele chega aos 7 anos de idade, em média, ele está com 30 quilos. Ou seja, houve um aumento aí de 10 vezes, né, em relação à sua massa corporal inicial. E aí você fala, nossa, é muito, realmente é bastante, né? Se você pegar seu peso hoje e querer multiplicar por 10, nossa, daqui a 10 anos eu vou estar pesando isso, é muita coisa, né? Só que esse aumento da massa corporal na vida intrauterina é muito maior, né? Então, quando a gente pega um zigoto, o que que é o zigoto, né? Quando o espermatozoide faz a fecundação ali com o óvulo, fecunda o óvulo, né? Você tem o encontro dos dois núcleos, o núcleo do paterno e o materno, da célula paterna e da célula materna. Opa, fez a fusão, uniu, né? A célula E, o núcleo N com seu núcleo N, para formar dois N's. Ok. Isso aí, a partir daí, a gente tem um zigoto, né? Então, eu coloquei a imagem aqui de um zigoto. Gente, um zigoto pesa, né? Tem cerca aí de 3 milionésimos de grama. Devia ter colocado para vocês o número no slide, né? Então, é 0,0000003, tá? É muito, muito leve. Bom, depois, ali, quando o zigoto se formar, né, fazer a divisão celular, esse aumento vai para. A criança termina, em média, com 3 quilos. Tá claro, tem criança que nasce com 2,5, tem criança que nasce com 3,5. Uma média são 3 quilos, tá? Ou seja, pessoal, em 9 meses, é, teve um aumento aí da massa corporal de 1 bilhão de vezes em menos de um ano. Então, o ritmo de crescimento embrionário é fantástico, é muito, tá? Então, começa ali a início com 3 milionésimos de grama e termina com 3 quilos em 9 meses, em menos de um ano. Então, é muita coisa, tá? Bom, e aí vai chegar o momento, olha que bacana, né? Em uma única célula, teve a fusão da lá dos núcleos, vai se formar uma única célula. Essa célula vai se dividir, se dividir, se dividir, se dividir, se dividir. E aí vai começar a se diferenciar em vários tipos de células diferentes para determinar diferentes funções do nosso corpo, formando assim diferentes sistemas, né, para formar um organismo, tá? Então, é, essa área da ciência tem muitos mistérios ainda, né? Como isso ocorre, né? Então, a ciência ainda tem muita coisa para desvendar dentro desse, desse ramo aí da embriologia, tá? Bom, então, um encontro de duas células que vai formar um único núcleo ali, né? De célula em célula vai construir um organismo com um grau de complexidade muito grande. Bom,
Uma coisa interessante também, pessoal, assim, hoje, né, nossa aula de embriologia, a gente vai focar ali nos cordados, né? Nós somos cordados. Mas a gente vai falar de uma forma geral de todos os outros filos do reino animal, tá? Então, esse estudo da embriologia aí, né, a gente estuda todos os filos dentro do reino animal, tá? Mas a gente vai focar um pouquinho na gente também, tá? E falar também um pouco dos anexos embrionários, né? Que aí quem tem são os répteis, as aves, né? Que a gente consegue observar, nós também temos, né? Bom, então a embriogênese é o estudo aí, né? É o desenvolvimento embrionário. É o estudar o processo de desenvolvimento embrionário. Embriogênese, gênese vem de gênesis, né? Criação, tá? Gênesis lá da Bíblia, criação, significa, vem do latim criação. Aqui não é diferente, tá? É o início, a criação, ok? Bom, vamos ter variações aí dentro dessa embriogênese dos animais, mas a gente vai dividir ali, a princípio, em 3 partes: segmentação, gastrulação e organogênese, tá? Claro que nos cordados nós vamos ter também neurulação, enfim, tá? Mas a gente vai falando ao longo da aula. Bom, então, de uma forma geral, aqui eu coloquei o geral, só para a gente entender um pouquinho. Nós temos ali o espermatozoide, né? O ovócito 2, o encontro ali, vai formar o zigoto e depois do zigoto nós vamos ter um desenvolvimento do embrião, né? Aí você vai ter o processo de clivagem, que é a divisão celular. A divisão celular. Depois você vai ter a gastrulação. Depois você vai ter a organogênese, né? Dentro dessa organogênese nós temos a neurulação em alguns animais. Nesse caso nós temos a neurulação, porque é um cordado, né? Depois aqui nesse caso nós temos o estágio larval, a vida adulta, enfim, tá? Coloquei um geralzão aqui só para a gente entender. Então vamos lá. Segmentação é o período que vai desde a segmentação até a formação da blástula. Então, quando você tem ali a formação do zigoto até chegar à blástula, que é um aglomerado de células com uma cavidade interna. É na blástula, pessoal, que ocorre a nidação. O que é a nidação? O embrião fixa na parede do útero, tá? Gastrulação é quando você vai ter o processo ali dos folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Organogênese é quando você vai ter diferenciação a partir desses 3 tecidos dos órgãos, tá? Que vai existir ali no organismo adulto. Pessoal, é importante eu falar para vocês o seguinte: desencana um pouco dos nomes, tá? Porque o aluno, ao primeiro momento, quando ele vê isso, ele vai se assustar, ele vai ficar tão encanado do nome que ele não vai entender o processo. Bora entender o processo primeiro. Entender o processo, mesmo que você tá colando ali, lendo, não tem problema. Entender o processo, depois a gente vai praticando, né? Quem tem interesse em fazer um vestibular na área da saúde, vai fazendo os exercícios ali, né? E aí vai pegando o ritmo dos nomes, tá? Se você de cara já querer ficar querendo decorar o nome, eu não entendi essa parte, eu vou voltar, vou decorar. Ectoderme, mesoderme, endoderme, não vai dar certo. Vamos entender primeiro o processo, tá bom? Bom, nós temos aqui alguns tipos de células ovo, tá? Isso vai ser diferente de acordo com o animal que eu estou trabalhando aqui, tá? Então, existe aí o ovo que a gente chama de oligolécito. Então, nós temos aqui o vitelo, tá? O vitelo, ele é a parte nutritiva que vai nutrir o animal, né? Então, por exemplo, quando você vai lá fritar o seu ovo, o que é a gema? A gema nada mais é que um vitelo, tá? O que é formado o vitelo? Proteína e gordura, tá? E vai nutrir o embrião ali nos seus primeiros momentos de vida, né? Porque ele não está sendo nutrido pela mãe. A galinha, no caso, bota o ovo e ela lá, deixa lá, né? Por isso que o ovo é um alimento bem nutritivo,
né? Porque ali tem todos os nutrientes para nutrir um embrião no início da vida, formar um indivíduo. Imagina pra gente, né? Super nutritivo. Mas bora lá. Então, nós temos ali vários tipos de célula-ovo. Será que os mamíferos precisam de um vitelo bastante? Não, porque a gente fica na vida o tempo todo do nosso desenvolvimento dentro da nossa mãe, sendo nutrido pela nossa mãe, tá? Então, nós temos aí diferentes tipos de células ovo, né? Importante dizer que a parte que tem o núcleo a gente chama de polo animal. E a parte que é rica em vitelo, né, a gente chama aqui de polo vegetativo, tá? Então, o polo vegetativo é onde eu tenho mais vitelo. Por que vegetativo? Porque ele se mantém, né? Tem nutritivo ali. Ah, a pessoa ficou no estado vegetativo, não é que virou um vegetal, né? Ela consegue fazer as funções para se manter viva, o básico, tá? Então, bora lá. Bom, primeiro tipo de ovo, oligolécito. O que significa isso? Eu tenho aqui o vitelo disperso pela célula de uma forma igual, e não é tanto, né? São grãos de vitelo ali, tá? Aonde ocorre esse tipo de ovo, né? Esse tipo de ovo, pessoal, ele vai acontecer ali, né, com os mamíferos, poríferos, equinodermos, né? Então, nós mamíferos temos esse tipo de ovo, oligolécitos, tá? Existe até um nome, no caso dos mamíferos, né, especificamente da espécie humana, a quantidade do vitelo é tão pequena que eles acabam, às vezes, chamando que os nossos ovos são chamados de alécitos, tá? Ou seja, não tem vitelo. Mas, de uma forma geral, somos oligolécitos, que temos ali um ovo com pequena quantidade de vitelo distribuído por igual na célula, tá bom? Bom, aí nós temos os mesolécitos, tá? Que é essa aqui. Quem tem esse tipo de célula? Anfíbios, peixes ósseos, né? Então, você vai ver a sardinha, o salmão, né? Eles botam o ovinho lá, né, na água e tá bem no iniciozinho. Então, eles têm esse tipo de ovo aí. Eles precisam dessa quantidade de vitelo para se desenvolver. Alguns vermes também, não é pontual, tá, pessoal? No filo molusco, nós temos ovo mesolécito. Não, alguns moluscos podem ter esse ovo mesolécito, alguns vermes também, tá? Então, assim, a quantidade do polo vegetativo é mais vitelo, tem grãos de vitelo também, mas eu começo a ter um acúmulo aqui, ó, de vitelo no polo vegetativo, tá? E no polo animal eu tenho uma quantidade menor, certo? E aí eu vou ter o ovo megalécito. Nossa, olhando assim, você já sabe que tem esse tipo de ovo, né? Aves, répteis e peixes cartilaginosos, tubarão, a raia, tá? Esses animais têm aqui uma quantidade grande de vitelo. Interessante, né? Citei para vocês os animais que botam ovos, né? Tipo, no meio terrestre. Então, precisa de uma grande quantidade de nutrientes aqui. Então, olha o polo vegetativo como é grande de vitelo e olha o polo animal como é uma quantidade menor, tá? Bom, e aí nós temos, interessante também, os cefalópodes, que são os polvos e as lulas, também tem esse tipo de ovo, megalécito, tá? Tá vendo como não é certinho, né, um filo como um todo? E aí nós temos um outro tipo de ovo, o centrolécito, que é esse aqui, ó, mais diferente, tá? Esse ovo, pessoal, ele tem uma quantidade relativamente grande de vitelo, está concentrado na região central da célula, tá? Esse tipo de ovo ocorre na grande maioria dos artrópodes, tá?
Ocorre na grande maioria dos artrópodes, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o ovo oligolécito, mesolécito, megalécito e centrolécito, tá? Essa diferença de ovo vai formar para mim, então, formular a célula ovo, né? Então, é a célula lá, o encontro do gameta masculino com o feminino, formou a célula ovo, pá, vai começar a divisão agora para a segmentação ou clivagem, né? Que são as divisões celulares ali, para formar o blastocisto, tá? Só que, dependendo do tipo de ovo que eu tenho, eu vou ter um tipo diferente de segmentação, tá? Então, olha aí na letra A. Desculpa a imagem, tá, pessoal? Não é uma imagem muito bonita. É porque esse tipo de segmentação eu achei bem bacana do livro que eu utilizo, tá? E não tinha na internet. Nem na internet eu achei uma imagem tão bacana assim, tá? Bom, vamos lá então. Eu não tenho scanner. Bom, a letra A, certo? Eu estou chamando aqui de segmentação holoblástica e igual. Que tipo de ovo isso acontece? No ovo oligolécito, que é esse aqui, ó. Ovo oligolécito vai ser a letra A aqui, tá? Pessoal, essa divisão vai ser por igual, tá? Eu vou ter uma divisão ali igual das células, né? E quando termina essas divisões aí, eu vou ter células que eu chamo de blastômeros, tá? E aqui todos os blastômeros são iguais. Então, aqui vai ser blastômeros, aqui também, aqui também, aqui também, tá? Esse tipo de segmentação, então, chama de segmentação holoblástica e igual, tá? Todas as células aqui igual. Agora, a letra B, eu tenho um tipo de segmentação holoblástica desigual, tá? Isso acontece em célula mesolécito, tá? E aí eu vou ter uma divisão desigual das células, né? Você vendo que do polo animal vai ser maior e do vegetal vai ser maior, tá? Aí eu vou chamar esse blastômero aqui de macrômeros, tá? O maior e o menor micrômeros, tá? Mas todos aqui são blastômeros. Blastômeros micrômeros e blastômeros macrômeros, tudo bem? E aí eu vou ter uma segmentação meroblástica, perdão, tá? Que vai acontecer, pessoal, na célula megalécito, tá? Então, eu vou ter uma divisão muito maior. Eu estou olhando aqui de cima, né? Estou olhando essa região da célula aqui, ó, o disco germinativo, tá? Então, a divisão vai correr aqui, ó, tá? E aí é super desigual isso, né? Tipo, não tem como, é muito vitelo embaixo e pouco vitelo em cima, tá? Bom, aí nós vamos ter a última aí, que é a segmentação superficial, que vai acontecer nesse tipo de célula, centrolécito, tá? A divisão ela vai acontecer aqui, ó, nessa região, só o núcleo vai se dividir, na verdade, tá? E aí eu vou ter essa imagem aqui. Então, eu formei os blastômeros, certo? Formação agora, né, dos indivíduos de acordo com o tipo de ovo, tá? Bom, então aqui, pessoal, é uma visão geral do ovo, né? A introdução da embriologia, falar o tipo de célula ovo que eu tenho de acordo com a quantidade de vitelo. E isso também acaba alterando o tipo de segmentação que eu tenho ali do indivíduo, tá bom? Bom, então, começou o processo de clivagem, tá? Então, eu falei para vocês aqui agora, foi a clivagem. Só que o que eu fiz? Eu coloquei para vocês de acordo com o tipo de ovo. O tipo de ovo vai acontecer de acordo com o animal que eu estou trabalhando. Lembrando que o nosso tipo de ovo é oligolécito. O nosso tipo de segmentação é segmentação holoblástica e igual, tá? Que é essa letra A aqui. E aí, vamos focar agora um pouquinho na gente, tá? Então, eu não vou falar de cada senão vai ficar muita coisa.
Então, eu tenho aqui, né, a fertilização, o ovócito secundário, depois ocorre a fecundação, né, o encontro ali dos dois núcleos, né, formação do zigoto. Aí, esse zigoto vai se dividir em 2 células, depois 4, depois 8, depois 16, enfim, vai se dividir, que quando eu olho no microscópio, eu vou ter uma estrutura parecida com uma amora, né? E essa estrutura a gente vai chamar de mórula, tá? Essa célula aqui, pessoal, são todas as células iguais e indiferenciadas. Ah, professora, é aqui que tem célula-tronco que eu posso utilizar? Mais ou menos, tá? O ideal, quando você vai se trabalhar com célula-tronco, é utilizar já numa outra fase do embrião, o blastocisto, tá? Por quê, pessoal? Dentro dessa mórula, eu tenho uma região que eu vou chamar de trofoblasto, tá? E embrioblasto. E é dessa região aqui que eu tenho que pegar a célula-tronco, tá? Essa região aqui que vai formar o embrião, tá? Esse blastocisto vai formar uma cavidade chamada de blastocele, tá? Eu vou ter uma cavidade aqui, certo? Então, eu tenho aqui o ovócito secundário, fertilização, eu vou ter a fusão dos dois núcleos, zigoto. Esse zigoto vai se dividir em 2 células, em 4 células, em 8 células, 16, se dividir, até chegar numa estrutura que eu vou chamar de mórula, tá? Mórula. Essa mórula vai começar a se diferenciar e vai chamar o blastocisto. Interessante. É na fase de blastocisto que ocorre a nidação. O carro do ovo, gente. A nidação é quando gruda o blastocisto na parede do útero, tá bom? Bom, pessoal, formou o blastocisto, né? Formou essa cavidade aqui, ó, blastocele. Essa região do embrioblasto, que fica dentro do blastocisto, vai se formar, né? Onde vai ter região ali da formação do embrião, enfim. Bom, o que acontece? Eu vou ter a segunda etapa, chamada de gastrulação, tá? A gastrulação, pessoal, eu vou ter como que eu posso dizer isso? Eu vou ter uma invaginação, tá? Dessa estrutura, ó. A blástula aqui, ó, vai ser... É como se eu estivesse enfiando um dedo aqui, ó, e estivesse enfiando a estrutura para dentro da bolinha, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, essa imagem. Então, eu tenho aqui o blastocisto, né? Então, eu tô enfiando o meu dedo aqui, ó, e tô enfiando essa massinha para dentro. Vamos dizer assim, massinha, né? E aí, a gente vai ter a formação da gástrula, tá? Nesse momento, pessoal, começa a acontecer o quê? Começa a acontecer a divisão dos 3 folhetos germinativos, ectoderme, endoderme e mesoderme. Todos os seres vão ter mesoderme? Não, né? Depois eu vou fazer a diferenciação para vocês. Mas falando da gente, é esses 3 folhetos germinativos, tá? Que eu vou ter a formação aqui. Então, vai tendo um processo de invaginação aqui, né? Formando essa cavidade, essa cavidade, essa cavidade. E essa cavidade aqui, ó, essa aqui é a blastocele, né? Essa cavidade, que é o nosso futuro intestino, a nossa futura cavidade do sistema digestório, vai se chamar arquêntero, tá? Vai se chamar arquêntero, certo? Aí vai se invaginando, invaginando, invaginando. Aí aqui eu tenho essa cavidade, tá? No nosso caso, vai se formar o ânus aqui, depois vai se conectar com o outro lado para formar a boca, tá? Lembrando vocês que da nossa boca até o nosso ânus é um único tubo, tá? Então, é aqui o arquêntero. Essa abertura a gente vai chamar de blastóporo, tá?
aqui só pra gente entender, né? Eu coloquei a imagem só pra gente ver. Faz de conta que eu tô enfiando aqui alguma coisa e tá formando essa cavidade. Então, antes, isso aqui antes não, né? Isso aqui é blastocele, esse aqui é o arquêntero. Então, essa outra cavidade vai ter outro nome, tá? Então, ó, pra lembrar vocês, blastocele, né? Aí tá enfiando a cavidade, tô tendo uma invaginação aqui, né? Eu vou chamar essa cavidade de arquêntero, tá? Bom, pessoal, o blastóporo, quando ele vai formar a boca, né? Ai, perdão, quando ele forma a boca primeiro, ele vai se chamar de protostômio, tá? Quando forma o ânus primeiro, é deuterostômio, tá? Então, por exemplo, nós, cordados, somos deuterostômio. Essa nossa cavidade forma primeiro, na imagem não ajudou muito porque tá tudo igual, né? Mas o deuterostômio forma primeiro o ânus e depois a boca, tá? O protostômio forma primeiro a boca e depois o ânus. A nossa formação se inicia pelo ânus, tá? Vai se iniciar pelo ânus. Então, boca, protostômio e ânus, deuterostômio. Então, aqui, ó, quando essa cavidade, a primeira que se inicia, vai virar o ânus, o indivíduo vai ser deuterostômio. Quando é a boca, é protostômio, tá? São termos que a gente usa muito na biologia, tá? Bom, e aqui são só para a gente entender os folhetos germinativos, né? Então, eu tenho aqui o arquêntero, eu tenho a ectoderme, a endoderme e no meio aqui a mesoderme, tá? Bom, e lá na zoologia também, a gente fala assim, né, já aproveitando o gancho, que existe o indivíduo acelomado, pseudocelomado e celomado. Então, além do nosso tubo digestório, que é uma cavidade, nós temos também o celoma, que é onde ficam os nossos órgãos. Então, quem for fazer aqui uma faculdade na área da saúde, biologia, medicina, odontologia, enfim, vai ter lá na faculdade aula de anatomia e vocês vão ter lá um corpo para vocês estudarem, um corpo por inteiro também. E vocês vão observar que existe duas cavidades, né, na lateral do nosso corpo, que nada mais é que é o celoma, né? Então, esse celoma, ele é revestido pela mesoderme, tá? Pela mesoderme. Então, em azul aqui eu tenho a ectoderme, de vermelho eu tenho a mesoderme e o amarelo endoderme. O amarelo envolve o nosso tubo digestivo, né? O tubo digestório, tá? Bom, e aí, galera, o que acontece? Nós temos indivíduos que não têm esse celoma, que são chamados de acelomado, não tem essa cavidade. Então, ele é feito dos 3 tecidos, tá? Ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Ou às vezes 2, enfim, a gente vai ver depois, tá? Pseudocelomado, esse celoma não é bem definido. Então, tá vendo que ele não é revestido de mesoderme por completo? Né? Então, esse pseudoceloma aqui se encontra com a endoderme, ele tem um contato com a mesoderme e com a endoderme, tá? Que faz a divisão ali do tubo digestório. Já o celomado não, tem os 3 folhetos germinativos definidos e tem aqui, ó, uma cavidade bem definida, tá? Uma cavidade bem definida, tá bom, pessoal? Então, quando a gente aprender em biologia, em zoologia, celomado, pseudocelomado, celomado, é isso, tá bom? Bom, quem são acelomados? Plateumintos. Olha um exemplo que eu coloquei aqui, tá? Tem a ectoderme, a endoderme e a mesoderma, tá? Já os nemateumintos são pseudocelomados, ó. Certo? A mesoderma só nessa região aqui, nessa região não tem. E os anelídeos indianos já são celomado, tá? Então, são os 3 aqui e o celoma bem definido. Então, a minhoca, por exemplo, a sanguessuga já tem
A partir dos anelídeos em diante, você já tem ali o celoma, tá? O carro do ovo hoje, gente. Bom, galera, depois da gastrulação, até agora eu estava explicando a gastrulação, tá? Pra gente entender melhor. A gente tem o processo de neurulação, tá? Então, o que vai, né, formar ali a neurulação? Eu vou ter a formação da notocorda e do tubo neural, tá? Então, olhando aqui, ó, houve o processo de gástrula, né? Eu vou ter aqui a formação, eu tenho o arquêntero, olha, que é o meu futuro intestino. Eu vou ter a formação aqui, né, do tubo neural e da notocorda, certo? Então, o tubo neural aqui, ó, ele vai vir de origem da mesoderme, pá, formei o tubo neural. Depois, eu vou ter aqui, originando aqui a notocorda, tá? Então, olha a estrutura de um indivíduo, né? Se eu pegar um embrião e cortar ele no meio, olha o que eu vou ver, tá? A notocorda e o tubo neural. Isso só vai acontecer nos cordados, tá? Não vai acontecer nos outros indivíduos, porque nós temos ali coluna vertebral, enfim, né? E a medula espinhal. Então, o tubo neural, ele vai dar origem à minha medula espinhal, tá? A minha medula espinhal. E a minha notocorda, ela vai sumir, vai regredir, né? Em alguns casos, em alguns outros seres mantém-se a notocorda, mas no nosso caso vai sumir e vai ser substituída ali pela coluna vertebral, tá? Aí, pessoal, só pra gente ter uma ideia, né? Se a gente pegar um feto e cortar ali no meio, a gente vai visualizar isso, ó, o tubo digestivo, que é o arquêntero, o celoma, onde vai ficar os nossos órgãos, a notocorda e o tubo neural, tá? Bom, e aí nós temos, né, a organogênese. Na verdade, a neurulação já é organogênese, tá? Mas aqui focando, sendo um pouquinho mais específico, a apostila também traz isso para vocês, né? Derivados das camadas germinativas primárias em mamíferos. Então, assim, a partir daqueles 3 folhetos germinativos, o que vai dar origem a essas estruturas? Aí eu tô falando nos mamíferos, tá? A ectoderme, pessoal, aquele folheto germinativo que a gente falou da ectoderme, que fica mais na parte externa, ela vai dar origem à epiderme, anexos epidérmicos, sistema nervoso, cavidades, córnea cristalino dos olhos também. Olha que interessante. A ectoderma, ela dá origem ao esmalte do dente, mas não dá origem ao dente. Interessante, né? O esmalte do nosso dente, que cobre o nosso dente, é a ectoderma. Mas quem dá origem ao dente é a mesoderma, né? Bacana isso. A mesoderma, pessoal, vai dar origem ao esqueleto, cartilagem, músculo estriado esquelético, o endotélio dos vasos linfáticos, o revestimento do celoma, sistema circulatório e reprodutor, né? Endoderma vai dar origem ao epitélio do trato digestivo, fígado e pâncreas, epitélio do trato respiratório, enfim, tá? Então, aí tem uma tabelinha que a gente vê. Cada folheto germinativo vai dar origem ao quê? Tá? Então, aqui, deixa eu só ver se eu esqueci de comentar com vocês. Não, falei. Certo, pessoal? Bom, aí eu coloquei um geralzão aqui para vocês, tá? Sobre o geral dos animais, né? Então, assim, eu tenho ali a fecundação, zigoto, do zigoto até o blastocisto, né? A blástula ali, antes eu tenho a mórula, eu vou ter o processo de clivagem ou divisão celulares, e aí eu vou ter a formação da blástula. Agora vamos falar de cada grupo. A blástula, no estágio embrionário, ela. Opa, perdão. Para os poríferos, ele só vem até aqui.
Lembra que os poríferos, eles nem têm tecido verdadeiro? Então, os poríferos vão se desenvolver só até a blástula, tá? Bom, então essa fase, se cair lá no Enem, na FUVEST, qual fase da embriologia existem todos os animais? A blástula. Quando você tem a gástrula, isso vai começar nos animais de blástico e para por aqui, que é o caso dos quinidários. Ele só tem 2 folhetos germinativos, tá? Bom, não tem a mesoderme, né? Só a endo e a ecto. Depois, pessoal, vamos ter os indivíduos triblásticos, com os 3 folhetos germinativos: ectoderme, endoderme e mesoderme, tá? E aí você vai ter aqui, né? Os triblásticos acelomados, que eu já expliquei para vocês, que é o caso dos plateumintos. Eu vou ter o triblástico pseudocelomado, que é o caso dos nemateumintos. E aí eu vou ter os triblásticos celomados, que são dos anelídeos em diante, tá? E aí eu vou ter 2 tipos aqui de triblásticos celomados, né? Os esquizocelomados e os enterocelomados, tá? Então, qual que é a diferença? A diferença tá na formação do celoma, da mesoderme, tá? Então, aqui na formação do celoma, é a partir da frente da mesoderme. Isso nos animais esquizocélia. Eita lasqueira, né? Já o enterocelomados, a formação do celoma se dá pela invaginação do arquêntero, tá? Então, você tem aqui essa diferença, tá? E aqui, pessoal, um geralzão, tá? Da formação ali, né? Do processo de embriologia. Então, você tem o zigoto, a segmentação, a mórula, que faz parte da segmentação. Depois, você tem a formação da blástula, você tem ali a gastrulação. Depois, você tem a organogênese acontecendo, tá? Bom, os anexos embrionários eu vou falar em outra aula, senão vai ficar muita coisa, tá? Acreditei que já tenha dado meia hora de aula, tá bom, pessoal?